O Suiryu na segunda temporada de One Punch Man certamente foi um dos maiores destaques, principalmente por causa da sua personalidade e pelo fato dele ser tão forte daquele jeito sendo apenas um humano. Só que na segunda temporada também havia outro grande destaque, assim como o Suiryu, o Garou, que naquela época ainda era humano e bastante forte. Então, pensando por esse lado, e se os dois se encontrassem, quem levaria melhor? Olha só, a ideia do Garou e do Suiryu sair na mão praticamente nem saiu de mim, mas sim do próprio Suiryu. Onde no torneio de artes marciais que acontece lá na segunda temporada de One Punch Man, a gente vê um momento em que o Suiryu acaba percebendo a grande sede de sangue que emanava do Bakuzan. E no meio disso, ele acaba lembrando do dia em que estava assistindo o torneio e um cara suspeito com máscara de lobo acaba participando do campeonato e futuramente se tornando o campeão. E como já é óbvio, esse cara com cabeça de lobo que foi campeão no último torneio era o Garou disfarçado. Tanto que após esse incidente, a própria organização do torneio acaba mudando as regras em relação ao uso de máscaras e perucas. Então assim, pra gente fazer esse embate acontecer de maneira lógica, a gente vai estar trocando o Saitama que enfrenta o Suiryu na final pelo Garou humano da segunda temporada. Assim a gente deixa os dois personagens pau a pau sem nenhum deles tendo muitas vantagens. Força! A força do Garou é um pouco complexa de se analisar porque o Garou, diferente do Suiryu, ele é bastante técnico. Ele sempre está usando alguma habilidade de combate que ele aprendeu e isso acaba prejudicando um pouco. Como, por exemplo, na invasão ao recrutamento que acontece lá na segunda temporada, onde o Garou enfrenta um dos seguranças que era um herói de classe A e literalmente corta o braço dele fora como se fosse um bife. Só que a gente sabe que isso não é pura força bruta, é nitidamente técnica de combate. E a mesma coisa volta a acontecer na luta com o Tank Top Master e com o Metal Bat. Então assim, para ele não ficar com uma força indefinida nessa área, eu vou considerar que o nível de força dele está entre Tigre Alto e Demônio Baixo, já que os jab dele não causaram tanto danos assim ao Metal Bat quanto os ataques de um monstro de calamidade demoníaca. Agora com o Suiryu as coisas são um pouco diferentes, pois como eu falei, o Suiryu é bem menos técnico do que o Garou. Apesar de também ser um artista marcial, grande parte dos seus ataques costuma depender bem mais da pura força física do que em si de técnicas. Como, por exemplo, quando ele racha uma arena de puro concreto maciço apenas dando um pisão no chão. Enquanto o Garou, por exemplo, só conseguia destruir uma pequena área de asfaltos na luta contra o Metal Bat. E outro ponto que mostra a superioridade física do Suiryu em relação ao Garou é o fato de que o Suiryu não só conseguiu manter uma luta com o Chozen, mas também conseguiu vencê-lo. E só lembrando que o Suiryu, mesmo depois de ser espancado pelo Gouketsu, ainda era forte o suficiente para explodir a cabeça de um monstro de calamidade demoníaca com apenas uma bicuda. Mas antes, contra o Chozen, ele nem sequer chegou perto de fazer isso, o que implica que o Chozen está bem acima de um demônio baixo e provavelmente está entre demônio médio para alto. Velocidade. Na segunda temporada de One Punch Man, apesar do Garou enfrentar diversos tipos de oponente, inclusive vários deles sendo até heróis de classe S, a gente sabe que apesar deles serem bastante poderosos, nenhum deles de fato era tão rápido quanto o Genos. E esse mesmo Genos que luta com o Garou no final da segunda temporada, alguns capítulos atrás é completamente randomizado pelo executivo da Associação dos Monstros, conhecido como Gouketsu. E adivinha quem conseguia reagir aos golpes desse mesmo monstro que randomizou o Genos? Exatamente, o Suiryu. E apesar de ser por um curto período de tempo, devemos ser honestos e admitir que a atuação dele foi bem melhor do que a do Genos, que foi completamente destruído pelo Gouketsu. Então assim, a escala de velocidade de combate fica mais ou menos assim, com o Gouketsu sendo maior do que o Suiryu, que por uma vez era maior do que o Genos por causa da atuação em combate, e fechando com o Genos, que era do mesmo nível do Garou via combate apresentado entre eles. Então é mais um pontinho pro Suiryu. Resistência e durabilidade. Ainda no começo da segunda temporada tem uma cena do Tank Top Master onde ele dispara um soco direto contra o solo, e por consequência disso
todo o caminho em diante até o Garou fica completamente destruído. Só que há momentos atrás, esse mesmo Tank Top Master que fez isso com o solo é o mesmo que dispara um muro direto na cabeça do Garou. E por incrível que pareça, o Garou resistiu a esses ataques, ficando praticamente sem nenhuma sequela. Já no final da segunda temporada, um herói classe A chamado Metralhadora da Morte usa um ataque especial de uma arma que aparentemente é no mínimo de ponto .50. E mesmo com todas essas balas sendo disparadas diretamente no Garou, ele ainda consegue resistir a todos esses disparos e ainda se gaba dizendo que nem mesmo arma de fogo consegue matá-lo. E é claro que eu também não posso deixar de dizer que o Garou conseguiu sair vivo de uma luta contra o Homem-Cão de Guarda. Agora com o Suiryu na sua batalha contra o Chozer, mesmo após ele ser acertado por um golpe em cheio na cabeça, ele ainda conseguia seguir lutando sem muitos problemas. E vocês sabem o quão absurdo era o Chozer, mas assim, o maior feito de resistência do Suiryu certamente está na sua luta contra o Gouketsu, onde após ele receber diversos golpes do executivo da Associação dos Monstros, ele ainda consegue se levantar e continuar o combate. E só lembrando que mesmo após o Gouketsu parar de bater no Suiryu e seguir o seu caminho para a base da associação, o Bakuzan, que foi derrotado pelo Saitama no começo do torneio e ainda retinha um pouco de inveja do Suiryu, acaba devorando todas as células do Rei Orochi e se torna um monstro de calamidade dragão e continua descendo a lenha no Suiryu. E por último, como último critério, as artes marciais. E assim, aqui não é nenhum segredo que os dois são grandes gênios das artes marciais, mas eu estaria sendo incoerente se eu falasse que o Suiryu é melhor que o Garou nesse quesito. Em todos os 12 episódios da segunda temporada, o Garou nitidamente se mostrou um combatente melhor que o Suiryu, tanto com as artes marciais que ele possuía, quanto pelos estilos de combate que ele obteve ao longo desse tempo. Mas enfim, chega de enrolação. E se os dois saíssem na mão naquele torneio, quem de fato seria o campeão? E obviamente o campeão seria o Suiryu. O que me faz acreditar que ele sairia vitorioso nesse combate é o fato de sua insana superioridade física em cima do Garou. O problema aqui é que o Garou não só perde em uma área isolada, ele perde em praticamente todas que envolve o físico e de lavada. O fato dele ser um combatente melhor que o Suiryu não necessariamente faz ele vencê-lo em um combate, até porque o Suiryu não é um completo perdido em um combate como a maioria dos heróis classe S. Ele é um prodígio assim como o Garou, só que um pouco inferior, mas as capacidades físicas dele certamente tapam esse buraco com sobra. E se para você ainda não ficou bem claro esse abismo nas capacidades físicas entre os dois, não se preocupa que eu ainda posso te dar mais alguns exemplos. Após o encerramento da segunda temporada, onde o Garou é capturado pelo Phoenix Man, ele acaba indo para a base da Associação dos Monstros e ficando mais forte por causa da última luta. Só que no meio disso ele acaba encontrando com dois monstros, o Ceifador Real e o Deus Porco. E nesse encontro meio que acaba rolando uma batalha entre os dois, onde o Garou, mesmo estando mais forte do que na segunda temporada, ainda não consegue superar os dois em um combate. E sim, você pode falar que ele estava em desvantagem numérica e ainda tinha até o Taril lá para atrapalhar no combate. E sim, eu concordo, mas todos esses critérios levantados aqui abordam especificamente a limitação física. A diferença de poder entre eles era tão alta que o Garou nem conseguia machucar o Ceifador Real e muito menos arranhar o Deus Porco. Na verdade, era pelo contrário, o Garou que se machucava ao se chocar com a carapaça do Deus Porco. E isso porque eu ainda nem tô considerando a segunda transformação do Deus Porco, onde ele praticamente se torna um monstro de calamidade dragão baixo. E o nível de ameaça do Ceifador Real e do Deus Porco, pelo menos na base, é de calamidade demoníaca. Então assim, mesmo o Garou estando mais forte do que na segunda temporada, já que aqui ele basicamente está cheatando no servidor e de humano não tem nada, ele ainda passa dificuldade com monstros de calamidade demônio. Enquanto o Suiryu, que é o parâmetro de poder, saía batendo em vários ao mesmo tempo e ainda resistia aos ataques deles. Então pra mim, na minha humilde opinião, apesar do Garou ser brabo nas artes de combate, a diferença do físico deles é bastante alta e não pode ser ignorada.